É um artigo que fala em relação à prevalência de deficiência de B12 dependendo do valor de corte que a gente usa. Esse é um artigo que foi feito com idosos, tá? Na verdade, ele é um artigo de revisão em que ele pegou alguns estudos e ele fez o seguinte. Ele pegou dois estudos americanos, um de 94 e um de 99, e dois estudos europeus, um de 98 e um de 2007. Esses estudos somavam mais de 3.500 indivíduos e eles viram que, se a gente olhava a frequência de deficiência de B12 suspeita em idosos com um ponto de corte tradicional, que é abaixo lá dos 200, aqui já está em nanograma por decilitro, no ponto de corte tradicional, nesse primeiro trabalho de 94, era 5,3%. Gente, para idoso, estranho esse nível tão baixo, né? Mas quando você muda o ponto de corte para esse ponto de corte de 490, ou até aqui tá 350, nem é um ponto de corte tão alto assim, mas que já está levando em consideração os sintomas da insuficiência metabólica, você vê que essa prevalência de deficiência aumenta para 40%. Nesse artigo de 98, de 24% aumenta para 60%. Nesse de 99, de 11% aumenta para 50%. E esse aqui foi o que mais me impactou, que é o da Inglaterra de 2007, uma prevalência de 8,6% aumenta para 71%. O que isso significa? Que a gente pode estar deixando passar muita gente com insuficiência metabólica por conta desse ponto de corte. E isso em idosos pode ser muito complicado, porque o idoso tem muito essas queixas de memória, fraqueza, etc., que na verdade podem estar sendo explicadas apenas pela deficiência de B12, só porque a gente não está usando o ponto de corte ideal. Então, o ideal é que a gente entenda o que é deficiência e o que é insuficiência, e mais do que isso, no caso da B12, a gente entenda que a insuficiência traz sintomas, principalmente sintomas neurológicos, antes de dar anemia, que é o ponto de corte da deficiência, e que isso merece ser olhado e merece ser tratado principalmente em grupos de risco de deficiência, como, por exemplo, idosos, pessoas com questões intestinais, cirurgias intestinais, etc. E também veganos, tá? Então, essa questão do ponto de corte é super importante, e principalmente na população idosa eu queria deixar esse awareness aqui pra gente.